Nem toda reforma é um sonho realizado. Às vezes, o que começa como uma promessa de transformação termina em frustração, decepção e até confusão judicial. Muitos programas de TV são especialistas em oferecer reformas gratuitas para casas e carros, prometendo mudar vidas. No entanto, algumas dessas reformas não apenas falharam em ajudar, como também se tornaram verdadeiros pesadelos para os participantes. Conheça as casas reformadas pela TV que deram completamente errado. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você tem um teto debaixo da sua cabeça, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Existem alguns casos onde as reformas não ficam como esperado e a família renega a casa. E por mais que o Luciano Huck seja o nome mais comum quando pensamos em reforma, a situação do MC Piu Piu nem foi com esse apresentador e muito menos um problema com a casa em si. Se você não lembra, esse é um funkeiro que apareceu no reality Ídolos em 2009, com aquela sua marra e um jeito diferente. Sua história de vida, de quem saiu das ruas, tocou o coração do Gugu Liberato, que o levou para participar do quadro Construindo um Sonho. Olha lá o chuveiro, o controle remoto que eu falei para vocês, olha lá. Olha o chuveirão. Gostei. Aqui tem um notebook para você navegar na internet, pesquisar sobre música. O prêmio foi uma casa novinha e toda equipada. Além disso, o artista ganhou um tratamento dentário e um banho de loja completo. A entrega das chaves foi um espetáculo à parte, tudo muito lindo e emocionante. Mas o que parecia um conto de fadas virou um filme de terror em tempo recorde. Poucos meses depois, Piu Piu foi preso por agredir a esposa e logo veio a bomba. Ele tinha vendido todos os móveis e eletrodomésticos que ganhou para sustentar seu vício. A televisão que tinha ali em cima, que tinha quase 50 polegadas. Aí depois foi levando liquidificador, a batedeira de lá fazer bolo. Ele chegou com um caminhão e levou toda a parte de cima. Para completar, ele ainda processou a emissora pedindo 7 milhões de reais, alegando não ter recebido nada por suas participações na TV, mas acabou perdendo a causa. Anos depois foi visto de volta às ruas e a casa acabou completamente abandonada. Essa é a minha nova casa. Olha meu banner aqui, ó. Meu banner. Trazer um clima de praia para dentro de casa pode ser legal, né? Com uma decoração azul, talvez umas conchas, mas a designer Hilde Santomas, do programa Trading Space, levou essa ideia ao pé da letra. A missão dela era criar um lugar relaxante para a família com tema praia, mas ela resolveu fazer isso simplesmente despejando baldes de areia para cobrir todo o chão da sala. Acredite se quiser. Vocês são de sacanagem! Para completar a obra de arte, as paredes foram pintadas com listras vermelhas e amarelas, parecendo uma tenda de circo. Open your eyes. Open your eyes. Oh no, I don't want to open. Os donos da residência ficaram em choque quando viram aquilo. Primeiro acharam até graça, pensando que era uma brincadeira, né? Mas quando perceberam que era sério, rejeitaram na hora. Imagina ter areia dentro de um cômodo da sua moradia, mano. Que loucura é essa? Uma ideia que só uma pessoa que não vai morar lá poderia ter. Em um programa de reforma da TV britânica, um casal ficou super feliz com a nova sala de estar, mas a coisa mudou drasticamente quando eles viram um quarto. A esposa Rachel tinha pedido um ambiente com mais cor. O desejo dela foi atendido, mas o resultado foi bem além do que ela imaginava. Miracles do happen. Que diabo é isso? Enquanto Rachel tentava encontrar pontos positivos, dizendo que gostava da cama e do guarda-roupa, o marido não fez a menor questão de disfarçar que odiou tudo. Ele disse que o quarto parecia até uma área de lazer infantil e que era simplesmente horroroso, na cara da apresentadora. I think it looks horrendous. It doesn't look anything like your bedroom. So sorry, but it's big thumbs down from me. A situação ficou ainda mais tensa quando a apresentadora lembrou que o marido tinha prometido aceitar o que a esposa tinha escolhido, sem perceber que ela também não gostou do resultado final.
pediu um cômodo mais colorido e ganhou um quarto de vó acumuladora. No programa Ame ou Deixa, a premissa é simples. Enquanto uma arquiteta reforma a casa de uma família, um corretor mostra novas opções no mercado. No final, eles precisam decidir se ficam na casa reformada ou se partem para uma nova. Dana Murphy e Timothy Sullivan entraram no programa com o sonho de reformar sua residência para receber os futuros filhos adotivos. Durante o episódio, tudo pareceu correr bem, e eles até escolheram ficar na moradinha recém-reformada. O problema começou em seguida. 7 meses depois, eles foram a público reclamar que a reforma foi um desastre completo e alegaram que os pisos instalados estavam manchados, tinham buracos na parede, carpetes de qualidade duvidosa e várias partes sem pintura. No programa, é o participante que paga pela reforma e, no caso deles, foram gastos mais de $140 mil, que, segundo os dois, foram usados para criar cenários para a TV e não para melhorar a casa de verdade de forma permanente. Eles entraram com um processo contra a produtora, alegando que o trabalho foi de péssima qualidade e que o programa é uma farsa, com a produção dizendo até o que os participantes devem falar. O caso ainda corre na justiça, provando que nem sempre ser selecionado para uma reforma de TV pode ser boa coisa. No programa britânico Sua Casa nas Mãos Deles, a proposta é arriscada. Arquitetos amadores recebiam 15 mil libras para reformar a casa dos outros, e como já é de se esperar, nem sempre dá bom. Uma participante pediu aos designers um corredor que passasse a sensação de um abraço aconchegante. Tudo bem que a instrução foi bem vaga, mas os designers interpretaram do pior jeito possível. O resultado foi um corredor que parecia uma floresta. As paredes foram cobertas do chão ao teto com plantas falsas e o carpete foi trocado por grama sintética. Nada ideal para se ter dentro de casa. Walking into the hallway was a nightmare for me because I was... A reação dos donos foi de puro desespero e arrependimento, com a esposa se culpando por ter destruído todo o trabalho duro que seu marido teve para deixar a casa como estava antes. Imagina gastar mais de 100 mil reais para receber uma floresta da Shopee em troca. Durante outra entrega de casa no programa Sua Casa nas Mãos Deles, a dona do quarto tinha pedido para dar uma vida no quarto do casal, mas não curtiram nem um pouco como as coisas ficaram. Uau! What have we done? Nossa, que bosta! O marido foi curto e grosso, falando de cara que não curtiu o resultado final, e foi apoiado pela esposa. Ela até tinha sugerido usar tapeçarias coloridas em uma das paredes, mas em todas, daí já foi demais, né? Mano, como é possível ter uma boa noite de sono no quarto onde todas as paredes, o teto e até mesmo a porta estão pintados em 3 tons diferentes de rosa? Isso sem nem mencionar o pavão empalhado que colocaram bem na frente da cama. Por sorte, o quarto foi mostrado antes da reforma da sala, dando tempo para o casal impedir de que a casa toda virasse um verdadeiro carnaval. O quadro Lata Velha geralmente agrada o participante, mas nem sempre o resultado é o que o dono espera. O que diga a dona Maria Rúbia, que levou seu Fiat 147, apelidado carinhosamente de Perereca, para uma transformação no programa e recebeu ele desse jeito. A produção resolveu inovar de um jeito bem radical. Eles emendaram o carro com a parte de outro veículo, adicionando mais um par de rodas e transformando o compacto numa espécie de limousine de baixo orçamento com 6 rodas. E para completar o show de bizarrice, pintaram tudo com um verde brilhante. Meses depois, quando o carro foi para uma funilaria, os mecânicos descobriram que a reforma era na verdade uma camada de massa plástica e algumas gambiarras. O trabalho foi tão mal feito que toda a pintura teve que ser refeita para o Frankenstein dos veículos continuar rodando.
Nem toda a história do Lata Velha é só sobre reformas de carro. Às vezes, a participação no programa realmente muda a vida da pessoa para melhor. Já o carro, o Wagner Prado era um lutador de MMA que aos 22 anos tinha o sonho de ser profissional e de reformar o seu Maverick 76. Graças ao programa, a carreira dele decolou, meu filho. Ele recebeu um convite do ídolo Minotauro para treinar de graça, ganhou patrocínio e se tornou Wagner Caldeirão, chegando até a lutar no UFC. Realmente admirei, o rapaz tem futuro, é talentosíssimo. Obrigado. E não é à toa que eu tô aqui hoje para convidar ele para treinar com a gente. Inclusive, né? Mas e o carro, que era o motivo de tudo? Bom, aí a história é outra. Segundo o próprio Wagner, a reforma não ficou como ele esperava e tinha graves problemas mecânicos. Ele chegou a dizer que todas as vezes que tentou tirar o Maverick da garagem, o carro quebrou e precisou voltar para casa de guincho. Mesmo com a reforma mais trazendo dor de cabeça do que solução, Wagner Caldeirão não reclama, né? Porque foi sua participação que alavancou sua carreira como lutador. Pelo menos uma coisa deu certo. A ideia de ter um estúdio de tatuagem que anda por aí dentro de uma Kombi é genial, né? E foi com essa promessa que o tatuador uruguaio conhecido como Javier foi selecionado para o Lata Velha. A reforma feita pelo programa foi de cair o queixo. O carro ganhou uma pintura com efeito de mármore, motor novo e um estúdio de tatuagem completinho e todo equipado na parte interna. O dono adorou o resultado, virando até uma celebridade local, e o negócio parecia que ia decolar. Mas, com o passar do tempo, a história mudou de rumo, pois o negócio de tatuagens não deu muito certo e aparentemente o Javier não cuidou da Kombi como deveria e acabou ficando tão detonada que foi colocada à venda. Uma terapeuta holística chamada Sara comprou a Kombi e contou que o veículo estava destruído. Os equipamentos de tatuagem já tinham sumido, o teto estava danificado e até o banco do motorista tinha sido trocado. E hoje a Kombi, que um dia foi um estúdio de tatuagem, se transformou em um spa móvel para terapias holísticas. Seja lá o que de acho isso deve ser, né? Ser o primeiro a participar de um quadro de sucesso na TV deveria ser uma honra, né? Mas para Gilvan, o primeiríssimo selecionado do Lata Velha, a história do seu Chevette 75 não teve um final feliz. Ele foi lá, pagou o mico de dançar Thriller do Michael Jackson no palco e saiu com o carro apelidado de Chevelho todo reformado. O problema é que tempos depois, o carrão que deveria ser um sonho foi encontrado completamente largado em um estacionamento. Segundo informações, o Chevette Tubarão ficou por mais de 5 anos largado no mesmo lugar, juntando poeira e acumulando dívidas. Com os pneus murchos e a pintura toda desgastada, e assim o carro que inaugurou o quadro tão famoso acabou também sendo o primeiro a ser abandonado. Uma vez o Luciano teve a ideia de ficar monitorando as ruas do Rio de Janeiro e o primeiro carro que entrasse no prego seria selecionado para o Lata Velha. Foi aí que o Chevette 79 do Alan foi o primeiro a quebrar, levando o homem direto para o programa. O carro virou uma mistura maluca, ganhou um motor de Opala, uma frente inspirada no Camaro e uma traseira de Mustang. Só que rebaixaram tanto o veículo que começou a dar trabalho para o dono. Alan colocou o carro à venda menos de um ano depois, por R$60 mil, explicando que a máquina era tão rebaixada que ele não conseguia nem entrar na própria garagem de casa e precisava pagar R$200 por mês para guardar em outro lugar. E o que parecia sorte acabou se tornando um baita de um pepino. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima, meu parça!